Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. São 4h04. Muito boa tarde para você que está com a gente na Central Brasileira de Notícias. Quarta-feira, 10 de janeiro de 2024. Parece que foi ontem que estávamos comendo o peru, a leitoa assada, o chester, né? Enfim, já estamos no dia 10 de janeiro e assim caminha a humanidade, como diria aquele pensador não tão contemporâneo assim, o nobre Cazuza. Bom, vamos juntos, hein? Até às 5 horas da tarde com o nosso Arena CBN. Tudo bem, Carlão de Freitas? Boa tarde, Carlão. Tudo tranquilo, Eliel Almeida. Boa tarde a você, boa tarde ao ouvinte do Arena. Cidade parada nesse momento para acompanhar a nossa resenha desta quarta-feira. Achei que era o trânsito carregado. Às 4 da tarde, acho que já estamos mais para o lado do fim de semana do que para o início. Já estamos. Já estamos. Já podemos começar Podemos dar aquela calibrada já. Vamos lá, muita resenha, vamos lá. Isso. O Nilson Belisário já abriu já uma para nós. Já entendeu o recado, né, Nilson? Já entendeu o recado, já mandou ver. Tamo bem. Tudo bem, Fábio Scheib? Boa tarde para você, meu velho. Como vão as coisas? Boa tarde, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. Tudo bem por aqui? Muito calor. Estou na capital paulista hoje. Muito calor, 32 graus no momento. E chegou o homem, o oficial agora, Dorival Júnior, é o novo técnico da seleção brasileira, hein? Assumiu, hein? Assumiu o comando da camisa mais pesada do futebol mundial. Pensando o quê? Ô, Antônio Lupe, hoje essa semana a gente combinou quase a semana inteira, hein, velho? As nossas camisas estão batendo, hein? Boa tarde pra você. Tudo bem, Léo? Boa tarde. Tudo bem. Estamos combinando sem combinar. Isso que é o mais engraçado, né? A gente não tem nenhum tipo de contato saindo aqui da empresa. Exato, né? Você dorme cedo e acorda, eu já não te vejo mais, né? É o Scheib, tá aberto o microfone do Não, mas Scheib, eu acho que a trilha é do Guariz, hein? Essa é a trilha do Guariz, isso é verdade. Mas tá legal, deixa assim também. Tá mais gostoso o programa com essa trilha. Eu desejo a todos uma excelente tarde. É a trilha do Estúdio CBN, viu, meu caro Nilson Belisário? Mas pode deixar, não liga não. Aê! Agora vai! As turbinas estão aquecidas. Tem que chegar, tem que pousar, hein? Senão... Ai, meu Deus, como eu gosto às vezes das coisas que dão errado, né? Vamos lá, Lupe, seguimos só nós no sarcófago, né? Ele deu o golpe de novo, não apareceu, né? Não, eu acho que... Tava programado pra hoje, né? Mas não veio, né? Não apareceu, não. Volta? Não, nem fala isso, senão ele vai chorar. William Cabelo, grande William Cabelo. Boa tarde, Cabelo. Depois de 75 dias off, hein? Cara, tinha 70 férias vencidas. Tudo bem, Cabelo? Tudo jóia. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Lupe. Número 1 de Fábio Scheib. Imagina, boa tarde, Carlão. Boa tarde, Fábio Scheib. Onde estiver. Satisfação, muito feliz de retornar aqui. Prazer é todo seu. Opa, como sempre. De voltar aqui falando de futebol, já de primeira, o Ituano suou para empatar com o Primavera em jogo treino hoje no Novelli Júnior em 2-2. Suou, é? Suou. A qualidade também foi E para lembrar da nossa aposta, Eliel, que eu não esqueci, tá? 18 de fevereiro, Primavera e Capivariano, por favor, não se omita. Eu te dei o empate ainda. Tô tranquilo. Entendeu? Tô tranquilo. E teremos, claro, o sarcófago. Sempre para brilhantar a nossa tarde, Eliel Almeida. No dia 10 de janeiro, a Ponte Preta esteve em campo. A Ponte esteve... A Ponte não. O Guarani. O Guarani. Contra quem? Eu vou falar. O Palmeiras. Grande Palmeiras. O Palmeiras. O Guarani da capital contra o Guarani do interior. Aí, não, eu não disse. Grande, cara. O Cabelo selecionou um jogo bom na sua volta. Gostei. E nesse dia 10 de janeiro do mesmo ano desse jogo aí, uma música foi lançada. Uma música foi um grande sucesso. Qual foi? Vamos ver. That's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama.
Sempre fui muito fã de Elvis Presley. Sempre fui muito fã de Elvis Presley. That's all right. That's all right, mama. Do Elvis? Não, só da Priscila. É bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Foi lançado, o jogo aconteceu no ano do lançamento dessa música. Exatamente. Tá vendo aí, né? O cara, quando é o autor do quadro, o Carlão, já vem com os negócios. O Lupe colocou aqui Iracema. Nossa. Colocou uma Não, marchinha. mas que é a gente legal, nunca é legal, comentou. é legal. Eu valorizei a cultura Ele- da música brasileira. Ele assinou colocou- contrato com as marchinhas de carnaval, Baby, né? me atende. Que não sei o quê. Essa daí foi mais. Pô, pelo amor de Deus. O cabelo se revirou na casa dele. Não via a hora de voltar. E o contrato assinado com as marchinhas de Ah, carnaval? Nossa, aí- 2 aí- semanas de só marchinha. Esse espírito carnavalesco que Porque aflorou. porque o que acontece? Muita gente fala, eu não concordo, mas muita gente fala que o Brasil só começa depois do carnaval, Não, né? eu não concordo. Eu- o Brasil eu dis- começou, já já começou tá faz tempo. avidamente na atuação. Eu não concordo. Eu também não O concordo. ano pro Marco Guarizo, sim. Só começa depois do carnaval. Enquanto isso, ele vai enrolando. Mas o Brasil, não. O Brasil começa antes. Ô, Fábio Scheibe, você tem alguma ideia de quem esteja cantando? Travou, né? Ele tá parecendo esqueceram de mim, não tá Tá aparecendo um cenário lá meio nublado, meio sorumbático, viu? Sorumbário, melancólico, taciturno. Meio taciturno. É. Meio capricorniano, tá lá, ó. Uma enquete pra hoje. Quantos litros de cerveja o Cabelo tomou nas férias? Olha aí. Não passou de 2, ele se comportou. Scheibe, foi bastante, hein? Não vou mentir pra você, não. Foi não. Não foi não, porque ele tá com um sapato social aqui, que se Coisa ele tivesse linda. tomado um monte, esse sapato não entrava no pé. Parabéns. De bico fino assim, não foi. Ele não tomou mais do que 10 latinhas nas férias inteiras. Eu Ô, Lupe. eu discordo. Qual que é a enquete do dia? Que dia que é hoje? Hoje não tem nada. Dia 10. Dia 10 de janeiro não tem nada. Então, dia 10 de janeiro vai ser o Dia Internacional do Arena CBN. Boa. Não tem Pode nada, ser, ué. Pode colocar. Pronto. Pode colocar. Vou mandar Boa. curto e grosso. Vai. Dorival na seleção se apresentou, acabou o boato, é ele, já era e pronto. Acerta a CBF e acerta o Dorival? Porque a gente acha que a CBF acertou. Mas e o Dorival? Decisão certa pra vida dele? E aí, ouvinte? 991869070. Então a enquete hoje é: Dorival fez certo ou errado em assumir a seleção brasileira? É isso aí. Não é se o Dorival é o nome certo da seleção. Não, porque aí todo mundo vai mandar, eu acho que é o que tem, não tem Então, outro. Que não a sei o enquete quê. hoje é a seguinte: Dorival fez o correto em assumir a seleção? Sim ou não? Pode ser até incluir a CBF também, se o cara quiser falar, porque às vezes ele acha que tinha que ser o Abel, às vezes ele acha que tinha que ser o Renato Gaúcho, às vezes ele acha que tinha que ser o Rogério Ceni, como o Cabelo colocou na nossa reunião de pauta, enfim. Manda aí pra gente. 991869070. Dorival Júnior na seleção. Acertou o Dorival? Acertou a CBF? 991869070. Daqui a pouco tem Palmeiras, E Lupe. daqui a pouco também tem os jogos da segunda fase de Ponte Guarani. Os horários e datas definidos, hein? Corinthians e Guarani. Corinthians e Guarani na sexta-feira, Sexta-feira agora. dia 12, Dia 12. às 5h15 da tarde. Às 17 horas e 15 minutos. Esse jogo acontece em Marília. Mari, como eu tinha cantado a bola ontem, lembra, né, Carlão? Bento E de Abreu, depois nós Sampaio. temos a Macaca encarando o... Catanduva, sexta-feira, 9h30 da noite. Ah, lá pelo no amor de Deus, Silvio federação. Salles. Ah, federação, vá, cara. 9h30. 9h30 da noite. Opa! Ah, não, Opa! eu ia falar catar coquinho. Ah, 9h30 da noite, não. Sexta-feira, velho. copinha. Ah, não. É. Que Aliás, isso, aquele cara. sorteio democrático. Ô, Lu, faz um favor pra mim. Sexta-feira nós temos o vôlei. sou eu, hein? Nós temos o vôlei com transmissão da CBN. 6h30. Termina o vôlei, já põe o Guarizo pra acompanhar esse jogo aí pra Então nós. o Guariz vai ficar Boa. escalado às 6h30 até a meia-noite. Até meia-noite ele vai acompanhar esse jogo do Catanduva contra a Ponte Preta aí. E ele vai narrar sozinho, né? Não, ele vai ficar sozinho acompanhando, anotando, Lance a subindo lance. as informações TR. pro ouvinte. TR. Boa. TR desse jogo aí. 991869070, manda mensagem pra gente, comando técnico é do Nilson Belisário, o streaming é do Daniel França, o Arena CBN
nem tão pomposo quanto o Fábio Scheibe, mas já está no ar. Vamos juntos, hein? Arena CBN. Aprender a ler e escrever é um direito fundamental. E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o governo federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em diversas áreas. Acesse gov.br/MEC e conheça as ações. Ministério da Educação, Brasil, União em Reconstrução, Governo Federal. Cidade Luca, o melhor de Paulínia está chegando no bairro do Morumbi. Apartamentos de 3 dormitórios com suíte, varanda e 2 vagas de garagem. Um verdadeiro condomínio clube com lazer completo. Venha conhecer o decorado. Avenida dos Pioneiros 771. Realização RB2 Engenharia. A temporada 2023-2024 do Vôlei Campinas já começou e a CBN entra em quadra para acompanhar tudo do Campeonato Paulista e da Superliga de Vôlei. A emoção a cada ponto, as disputas acirradas e, claro, o dia a dia do time campineiro são destaques aqui na CBN. Você curte os jogos ao vivo, afinal, o vôlei é assim, emoção a cada nova rodada. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. O ano virou e a saudade do nosso grito de gol só aumenta. Estamos ansiosos, mas falta pouco para a bola voltar a rolar. Dia 21 de janeiro, Paulistão no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. São as 4h17 de volta com o nosso Arena CBN. Olha, o WhatsApp nosso aqui tá mais movimentado que a geladeira do cabelo nessa época de férias aqui, hein? Chegando mensagem de tudo quanto é lado. Boa tarde, amigos da CBN. Melhor que ninguém, vocês sabem. Se Diniz tivesse ganhado 5 jogos em seguida, nós não estaríamos discutindo seleção. O que vocês acham? Também acho que ele tem razão. Ah, sim, lógico. Que aí o Diniz estava lá, tranquilão, novo técnico, é o Guardiola do interior. Não só estaria lá, como já teria até deixado sair do Fluminense, também acho. Técnico da seleção tem que ser o Abreu, deve ser o Abel, né? Talvez ele queria escrever Abel. Tá aqui a opinião do ouvinte. Boa tarde. Dorival Júnior fez lambança, para o horário não permite. Os empresários e aproveitadores que estão lá não vão deixar ele fazer o que bem entender, dura menos de um ano. Esse é o grande problema, né? De Hortolândia mandou aqui. Ele não acertou, ele fez a maior lambança da vida dele. A CBF é uma máfia, tava tão bem empregado, chegar lá, perdeu 3 jogos, já era, tá fora. Sim. Eu acho que corre mais risco dele tá fora, perdendo 3 jogos no São Paulo do que perdendo 3 na CBF, na minha visão. Geraldo de Hortolândia, que morram abraçados. Meu Deus, Geraldo. Ô, louco, mas assim, a gente começa 2024 com uma esperança tão grande, né? Ó o outro aqui, ó. Vem me dar uma dessa. Fernando, ambos erraram. Meu Deus, os ouvintes estão com o coração muito peludo. O Formiga tá mandando que tem muita chuva neste momento em Jaguariúna. Jaguariúna, Lupe. Nos abraça. Não abraça não, porque o pessoal tá segurando o guarda-chuva, tá com capa, não dá pra abraçar agora, tá todo mundo molhado. Então Jaguariúna nos abraça. Mas quando a chuva passar... Aí, quando só... Quando a chuva aqui passar. Também chove, hein? Essa música é muito bonita. Chove aqui no Ivete alto. Sangalo, né? Chove aqui no... como é que chama aqui mesmo, bairro?
São Gabriel. São Gabriel. Os altos do São Gabriel. São Gabriel, Von Zuben, o que você quiser, São fica à Vicente. vontade. Hike St. Gabriel. O que é? isso? Pô, não xinga ele não, Sem velho. Gabriel. O cara volta de férias já te xingando, Lupe. Não, mas ele pode. Ah. A única coisa que me incomodou no cabelo é o seguinte: tudo bem, o cara tava de férias. Ele viu a rapaziada hoje pela primeira vez. Dia 10 de janeiro. Ele veio, feliz ano novo. Cara, já foi. Feliz ano novo é no máximo, até o dia 5 de janeiro. Passou do dia 5, fala, galera, bom, prazer em revê-los, tudo bem? Boa tarde, acabou. Não tem feliz ano novo. Ah, achei que você ia falar do bolo, que não veio, né? Que bolo? O bolinho, É que né? eu tô acertando meu transfer ban. A hora que eu quitar. Vixe, Maria. Então já era, esquece o bolo. Daqui 3 anos a gente vai ter um bolo aí, vai. Boa tarde, amigos da CBN. Eu acho que o Dorival não fez um bom negócio assumindo a seleção brasileira. Com esse atual presidente da CBF, acho que em breve ele estará desempregado. Cláudio. Boa tarde, CBN. Gemison, de Nossa Senhora do Socorro, lá no Sergipe, Opa! está acompanhando a gente. Valeu, Sergipe nos Gemison. abraça, Sergipe. Do Gloriense, Atlético Gloriense, Gloriense, que dificultou demais a vida da ponte ontem. Chuva intensa no quilômetro 106 da Anhanguera. Cuidado. Chuva intensa. Ó, outro ouvinte mandando chuva na rodovia também. Boa tarde. Eu acho que ambos acertaram se ambos se ajudarem. Opinião boa do ouvinte, hein? Em relação a Dorival Júnior. Dorival Júnior vai ter sucesso na seleção se criar raízes por lá e parar de criar... E para criar raízes leva tempo, coisa que a CBF não permite. Mandou aqui mais um ouvinte. Muita chuva aqui no Alphaville. Mandou outro ouvinte. Toma cuidado aí, hein? Pelo amor de Deus. Tem ouvinte mandando mensagem pra gente em áudio, pra gente pegar a opinião também da bancada sobre Dorival Júnior, que assumiu a seleção brasileira. Põe no ar, Nilson Belisário. Ó, tá chovendo já. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. É Nilson de Campinas. Ô, Nilson. Dorival acerta. É um técnico acostumado a pegar time e trabalhar com o que tem, com o que impõe para ele. Na seleção vai ser a mesma coisa. Eles impõem quem que ele tem que convocar, porque joga aqui, joga ali. Então, empresários, então, aceitou, tá no lugar certo. E... Boa, tá aí a opinião do ouvinte. Acertou, tá no lugar certo. E o outro ouvinte, pensa o quê? Vamos ver. Boa tarde, galera da Arena CBM. Gosta assim, quando fala galera e não cambada. Falando é Roberto de Salto. Ô, Roberto, Eu tá acho que a seleção brasileira, o problema não é técnico, o problema é jogador. Pode entrar o técnico que entrar, que a seleção nunca vai conseguir nada com esse jogador que tem aí. Ele tá indo naquele prisma da opinião do Cabelo, né? O Cabelo veio mais ou menos nesse sentido também, né? Não. A minha opinião é um pouquinho diferente de tudo que foi dito até então. Ah, quero ouvir sua Eu opinião acho, já, sinceramente. Já, porque Nossa, tem um ouvinte na tudo frente bem. ainda. Segura, calma. Fala, moçada, beleza? E aí? Eu acho que Dorival é um cara bom para a seleção. Ele já provou aí com times médios que ele consegue título. Paulo, né, então, Flamengo, São Paulo, times aí medianos. E ele conseguiu bons resultados, Times né? médios, gente. Mas maldade, falando hein? sério agora, eu acho que ele é um bom técnico, sim. E se ele fugir das panelinhas, eu acho que ele faz um bom trabalho. Boa, tá aí o ouvinte. E talvez se ele pela fugir da... CBF tá em intervenção nesse momento, não que a FIFA seja um exemplo de honestidade, mas a CBF estando em... A língua aí travou, deu uma embolada, né? Meu Deus. Tava com a boca cheia de moeda, né? Reflexos das Ai, férias. meu Deus. Esse áudio aí é o Scheibe? É o sinal do Scheibe que tá com esse áudio? Quem que é? Eu acho que é o Fábio Scheibe. Ou é o nosso sinal do computador? Então fecha o Scheibe, vamos ver. Fecha aí, vamos ver se é o Scheibe que tá com esse... Tem um barulho de fundo aí. Três, Pode fechar no canal em mesmo. Nossa, Isso, melhorou 1000%. Fábio Scheibe precisa trocar o fornecedor da internet. Pô, cara, não é a internet, é equipamento. Tem que comprar equipamento bom. Véio. Exato. Vem com compra esses fones aí de 30 leal. Aí, ó. Aí a gente fica sofrendo com esse... O rapaz que vendeu pra ele vem junto, né? E fica lá atrás velho. querendo participar do programa. Pô, compra um fone bom aí, Chay. Olha lá, agora ele trocou. Ó. Olha lá, trocou. Tá vendo? Ó, deixa eu dar a minha opinião sobre essa situação. Antes de você dar sua opinião, eu preciso falar desse resultado que é importantíssimo na Copa São Paulo, porque o Capital, ele tá perdendo pro Nova Mutum, 4-0 pro Nova Mutum. Olha, quem nunca perdeu o Capital, né? Quem nunca perdeu o Capital? Quem nunca? Eu vou dar a minha opinião. O Dorival Júnior acerta e vou dizer o porquê.
Se ele toma 4 derrotas seguidas no Paulistão, ele tá fora do São Paulo. O primeiro jogo dele na seleção brasileira é um amistoso. O segundo, outro amistoso. Ele não vai cair depois de 2 amistosos. O primeiro valendo mesmo é só em setembro. Ele acerta, porque vida de treinador no Brasil tem calendário curto nos clubes. Na CBF, tudo bem que o Fernando Diniz provou também. Mas na CBF, acho que dura mais. E tem um aspecto também nisso que eu queria abordar. Olhando por esse lado. Do Dorival Júnior. Eu já li em alguns artigos por aí que ele sempre quis dirigir a seleção. Ora, se ele tem a oportunidade, por que não? Mas convenhamos, né? Cara, ambição profissional, não tem jeito. É lógico. Sonho, pô. Por mais que a seleção esteja passando por um momento complicado, por mais que a CBF não tenha tanta credibilidade, mas é seleção brasileira. Tudo bem, Ancelotti. Mas o Ancelotti é Real Madrid, que é, né? Em termos de clube... E não é brasileiro. É o maior, tem tudo isso. Agora, o cara que é profissional no futebol brasileiro, o cara que é brasileiro... Um convite da seleção brasileira irrecusável. Não tem como. A gente tem que respeitar a ambição profissional do Dorival. Talvez Abel Ferreira poderia estar na frente, o próprio Renato Gaúcho, que em outras ocasiões já esteve até mais forte. Mas o Dorival hoje, ele organizou o São Paulo, ele é atual bicampeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores pelo Flamengo. Não tem jeito. Tá muito mais se credenciado. Aqui no Brasil, ele não nega a seleção. Mas a primeira parada do Dorival é difícil, hein? Difícil. Ele tem a Inglaterra em março. Ele tem 2 amistosos Espanha, interessantes. Não é? Espanha e Inglaterra. Espanha, não sei se é nessa ordem, mas Espanha eu não lembro a ordem, mas enfim. A Espanha eu não vi aqui. Eu vi México também, né? Tem o México também, se não me engano. Então, assim, ele tem 3 amistosos. Marrocos. Só que aí depois ele tem a Copa América. Argentina também. Ele tem a Copa América em junho. Ou seja, ele tem 2 amistosos pesados. E depois tem a Copa América. Grécia. Que, querendo ou não, o Brasil, quando ganha, Holanda. Mas quando perde, é fumaça. Agora, tem uma coisa. A CBF, se ela se apegar, perdeu 2 amistosos, agora vão pensar em trocar. Não, eu acho que ela tem que fechar com o nome. O Dorival também. É agora. Então, ele que vai tocar esse ciclo até a Copa do Mundo. Acho também. Tô contigo, Carlão. Ô, Chay, você quer opinar rapidinho sobre o Dorival aí na seleção? Disse, né, que uma vez disse não à seleção brasileira, acabou sendo campeão com o Fluminense, mas até em entrevistas recentes fala que era um sonho também de dirigir a seleção brasileira. E como diz o ditado, né, o boi passa uma vez só, né, a boiada passa uma vez só e... É o boi ou é o cavalo? É o cavalo. É o cavalo. É o cavalo. É o cavalo, é verdade. Outra cidade aqui no interior tem boi, cavalo, tudo isso. Mas eu aí não estaria no boi, não. Mas assumiu a seleção brasileira, né? Perdeu a oportunidade de assumir. Cara que consegue montar no boi é de bom, qualquer né? treinador, né? Boa. É o sonho, disse o Scheibe, é isso aí. Boa tarde, aqui em Limeira deve ter um benzedor dos bons. Não chove nem a pau. Dorival tá certíssimo. Mas já acho que mandou vai, aqui o Reginaldo. Boa tarde, nesse momento, o Túlio José Penteado não chove. É engraçadão. Engraçadão, hein? Caiu, hein? Tá gozadinho. Não, essa não é um nome. Não, mas aí ele pode ter falado. Às vezes não foi nem mancada. Às vezes ele falou, na tá dando uma região informação. do túnel, João Penteado, que fica ali perto do Pissarrão. Isso! João Penteado. Ó, a Mariana tá mandando aqui, ó. Não. É o ouvinte, ó. Dorival fez certinho de aceitar toda a profissão. A gente almeja chegar ao maior cargo. Abraço pro Mimi e pra Mariana. É isso mesmo. Tá certo. Sonha em ser treinador pra ser o quê? Pra ser treinador de seleção. Mas não pode chegar na hora da convocação e me levar Luciano. Não. Como é que chama o Rafinha. outro? Wellington Rato. Caio Paulista. Caio Paulista ele não levaria. Não levaria. Ele tá de mal do Caio Paulista, né? Ferreirinha. Pelo amor de Deus. O único que eu aceito um pouquinho... Rodrigo Nestor. O Beraldo. O Beraldo é bom, mas não tá mais lá, né? Não, mas ele já conhece, né? Ele se não fosse o Dorival... Não, o Beraldo começou a temporada, né? Acho que não foi o Dorival que deu a oportunidade pra ele. Não, mas com o Dorival ele se fortaleceu. É que o Beraldo sempre veio comendo pelas beiradas, né? Isso, isso mesmo. Eita, tá difícil esse ano, hein? Vou falar um negócio. Caminhão. Se bobear, os caras não mandaram uma frase sem ter uma, né? Tá lendo o livro. Ou tá fazendo curso, né? Não é possível. O ouvinte mandou aqui que o caminhão deu L na Dom Pedro, logo depois do trevo de Souza, sentido Jacareí. Toma cuidado, hein? Tá tudo bem, hein, Carlão?
Galera, quero saber o clima que vai ser quando estiver Dorival Júnior e Neymar. Lembra do Santos que o Neymar foi e derrubou o Dorival? Mas já passou, né? Acho que já são águas passadas. Isso. A gente tá vendo aí Tite e Gabigol se dando tão bem. É verdade. Aliás, o Zico recebeu o De La Cruz hoje e Gabigol e Tite estavam lá também, recepcionando. Muito feliz. Mas eu tenho uma frase que... Qual é essa frase? Qual é? O que aconteceu no passado fica no passado. Eu também. O passado é passado, o presente é presente, o futuro é incerto. O que faz em Vegas fica em Vegas. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Boa tarde, amigos. O problema dos técnicos que vão para a seleção é que não podem convocar estrangeiros e todos os clubes brasileiros têm mais estrangeiros que brasileiros. Eu convocaria um estrangeiro, né? Mas eu não vou entrar em polêmica novamente. Quem seria? Seria o Cano? O ouvinte mandou aqui, ó. Beckenbauer foi perguntado sobre a derrota do Brasil por 7-1 pela Alemanha. Ele disse que foi muito triste para o futebol. Ali não era uma equipe que era um monte de individualistas. Zagallo, que morreu recentemente, formou uma equipe de individualistas e ganhou a Copa de 70. E ele tem razão, porque ele fez um time só com camisas 10. Só camisas 10. E ganhou a Copa. Praticamente 5 camisas 10. Concordo. Mas eu acho que ele não foi um individualista, né? Cara, ali não... Ali não tinha como tirar. A Alemanha venceria de qualquer jeito. Eu também, mas 7-1 acontece de 100 em 100 anos. Foi um dia que deu tudo errado pra Não, mas ali teve o Filipão errou. Erros na escalação. Bernardo, sim, do nada. Mas ele tinha uma alegria nas pernas, né? Eu sou alegre todo dia aqui. O mês vira mês. É a mesma coisa. É o 7-1. Todo dia um 7-1. Dorival Júnior tem que ser duro, começar a seleção brasileira do zero. Não tem que convocar velharia e jogador TikTok. O que seria isso? Jogador TikTok, eu vou explicar pra você. Vou pegar um exemplo, por exemplo, do Big Brother Brasil. Nós temos a Vanessa TikTok. Temos. Tudo que Aliás, se o povo não votar certo hoje, eu me revolto, hein? Amanhã eu faço uma declaração se o povo não votar certo nesse BBB aí, pelo amor de Deus, hein, o Carlão? É amanhã, né? É amanhã que elimina, mas nada de tirar, eu já tenho o meu escolhido. Sei. Parece que é o Bambam, a Cid e o... Não, o Leonel. Isso. Cowboy, né? Cowboy. O que acontece? O jogador TikTok, a gente pega a Vanessa, não a Vanessa Camargo, a Vanessa com V, que é uma TikToker famosa, mais de 4 milhões de seguidores no Instagram. O que acontece? A todo momento ela tá fazendo uma coreografia e bate a mão por cima da cabeça e gira o corpo e dá uma cambalhota. As crianças de hoje estão assim. As crianças estão assim hoje. Mas então, é gostoso, você nunca fez, não? Que nem essa nova aí que delícia o verão. Tá bombando. É muito legal fazer uma dancinha. Não, é gostoso, mas não toda hora, você sabe? Tá não Existem momentos e momentos. Você tá existe um momento pra você dançar na rede social. Existe um momento pra você ser um jogador de futebol. O campo, o futebol brasileiro é feito pra bailar. Tem que bailar em campo. Não, campo. mas então, qual que é o momento certo pra bailar? Na comemoração? Não. Nosso futebol, a essência dele é bailar, já diria Garrincha. Tem que bailar, para com isso. E só pra fechar, o ouvinte mandou uma mensagem maravilhosa. Pessoal, se atentem ao mais importante. Dorival Júnior tem 13 letras. Foi bem. Caraca. Essa foi muito bem, o Fábio, hein? Grande Fábio. Bem no ano em que perdemos Zagallo, a CBF oficializa Dorival Júnior com 13 letras. Nossa. Olha. Que isso, hein? Bem pensado. Profético, hein? Profético. Acho que o Dorival vai dar certo na seleção, pois ele vai fazer o arroz com feijão. Não vamos ver nada de revolucionário como o Diniz tentou fazer, mas não vamos ver a seleção perder tantas vezes. Mandou aqui. O que seria um arroz com feijão, Cabelo? Eu acho que seria o básico, jogar um esquema tático um pouco mais... 2 pra cá, 2 pra lá. Um pouco mais cauteloso, não se expor tanto, afinal de contas o Brasil, nessa atual conjuntura, precisa de resultado e não de espetáculo. O que foi? Fernandinho também tem 13 aí. Não, jura? É sério isso? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vocês estão malucos. Eita, porra. Meu Deus do céu, agora deu ruim, hein? Porque a galera tirava sarro do Zagallo, né? Os programas de humor. Tem 13 e tal. Muito legal. O 7-1 põe na conta do Davi Luiz, que largou o lateral e quis resolver sozinho. Não lembro, hein? Mas sempre vai ter uma culpa. Por exemplo, 2006, a meia do Roberto Carlos. 2000 e agora 98, Ronaldo. 82, o Toninho Cerezo. 2014, quem que foi louco agora, lá pra atacar? Mas agora eu vou falar. Não, 2018 Fred, agora. O Fred. Agora, mas ainda assim,
a falha mesmo. A do Roberto Carlos foi uma invenção, a do Fred foi um lance de mais felicidade do adversário. Agora, Toninho Cerezo em 82, Nossa, aí foi falha. Aí foi falha. Você, numa Itália, cruzar, meu Deus, inspiradíssima, você não atravessa uma bola de canto para canto, de lateral para lateral do gramado. Ali eu vejo que foi falha, como foi também em 1950, mas vocês não vão assumir. Vocês não vão assumir. Eu não tava vivo. A falha, pelo menos o vídeo, mesmo um vídeo que não reproduz com fidelidade, coisa, mas eu creio que era uma bola defensável. Porém, entre falhar num gol e crucificar o Barbosa, é uma distância muito gigante, né? 4h35, vamos pro intervalo, a gente volta já. Arena CBN. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. Bom, 4h35. Mário Quintino, tá caindo uma pequena chuva, uma leve chuva, mas isso tá complicando um pouco das nossas estradas, das nossas rodovias neste momento. Boa tarde para você. Oi, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, inclusive algumas ocorrências na região. Rodovia Dom Pedro, essa chuva também já passou pela rodovia, tem pistas molhadas no trecho entre Campinas e a cidade de Valinhos, e exatamente no limite entre as duas cidades aconteceu um acidente com uma carreta lá no trecho. Essa carreta, Eliel, acabou ficando em L na rodovia, então ela está ocupando uma das faixas e também o acostamento, e tem pelo menos 4 quilômetros de lentidão para quem sai de Campinas, vai em direção de Valinhos e também no caminho de Atibaia. Então, atenção aí pela rodovia Dom Pedro, os agentes da concessionária que administra a rodovia já estão no local, tem viatura do resgate, também do guincho, para começar a fazer a retirada exatamente dessa carreta. Ainda não temos a informação se teve algum ferido nesse acidente, porém a situação é complicada, então atenção na Dom Pedro, limite entre Campinas e Valinhos para quem vai em direção de Atibaia. No sentido contrário, a movimentação também é intensa na chegada para a rodovia Anhanguera, igualmente tem pista molhada, então redobre aí a atenção, você que vai em direção do Nova Aparecida, e nesse trecho a lentidão começa já na região dos Amarais, vai até o acesso para a rodovia Anhanguera, siga aí com a atenção. Rapidamente também, Eliel, eu trago uma outra informação, os nossos ouvintes até tinham comentado também sobre um acidente na Avenida Antônio Carlos Salles Júnior, que fica na região do Swift, proximidades ali de uma universidade que fica na região. Esse acidente é uma ocorrência policial, envolveu 3 veículos, inclusive tem interdições na região do Swift. Então, quem puder evitar passar lá pela região, preferir seguir pela Abolição ou então pela Engenheiro Francisco de Paula Souza, que por enquanto são melhores caminhos. A gente está aguardando maiores informações. De qualquer modo, já fica então essa orientação para o nosso ouvinte. Quem puder evitar passar ali pela região do Swift, seguir ou pela Abolição ou então pela Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza. Eliel. Muito bom, sempre bem antenado, nosso Mário Quintino com as informações do trânsito, não só nas rodovias, mas também dentro de Campinas. Você que já viu ele treinar o seu time, acertou a CBF ou acertou o Dorival indo para a seleção, hein? Eu acredito que acertou, viu, Eliel? Inclusive, eu já queria ele antes do Diniz, inclusive. Então, acho que vai fazer um bom trabalho. Talvez não faça por causa da CBF, né? Mas eu confio no Dorival. Que isso, hein? 4h37. Propriedade, né? Muita propriedade. Daqui a pouco ele vai estar participando fixo aqui no Arena. A gente pode tirar o look, colocar o Mário. Não vai fazer falta nenhuma. Você fala do trânsito? Falo. Por exemplo, agora, como está o trânsito? Olha, ele uma carreta está em U, na rodovia. É L. É em L, pelo amor de Deus. 4h38. Se você tem quem guie os seus investimentos pelo melhor caminho, bravo! Se você tem Monte Bravo, bravo! Conheça todas as soluções. Bom dia, mundão! Qual a boa? Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão.
Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E vamos com os jogos da Superliga de Vôlei Feminina. Hoje tem alguns jogos interessantes nesta quarta-feira, dia 10 de janeiro. O São Caetano enfrenta o Minas, o jogo acontece às 6h30 da noite. Também tem o Praia Clube em quadra para enfrentar o Osasco. Esse jogo acontece em Uberaba às 9 horas da noite. Pela Superliga Masculina, o Vôlei Renata entra em quadra sexta-feira às 6h30 da noite para enfrentar Guarulhos no ginásio do Taquaral. Feirão de seminovos da Aruge Chevrolet. A melhor oportunidade para você trocar de carro é agora. Todos os seminovos abaixo da FIP, com 1 ano de garantia. Taxa a partir de 0,99 ou primeira parcela só depois da Páscoa. Quer mais? A entrada você pode parcelar em até 10 vezes no cartão. Mas corra, é só esse final de semana. Da Aruge Chevrolet. Aqui você pode. WhatsApp 19 3753 4400. No trânsito, escolha a vida. Arena CBN. 4h41 de volta com a Arena CBN. Bom, vamos seguir com os nossos assuntos aqui. Falando de copinha, o Corinthians sofreu ontem, hein? O Corinthians sofreu. Falei pra vocês que esse negócio de futebol. Mas o resultado mais importante de ontem não foi o 0x0 do Corinthians, que classificou o Timão para pegar o Guarani na sexta-feira. Que hora mesmo, Lupe? 5h15 da tarde. 5h15 da tarde, isso. O resultado mais importante ontem foi a excelente atuação da Internacional de Bebedouro frente ao Grêmio. Meia dúzia no lombo. Ouve só. Inter de Bebedouro, 2. Para quem desacreditava, para quem não apostava na Inter de Bebedouro, para quem não tinha nenhum tipo de noção em relação ao futebol. Manda lá. Inter de Bebedouro, 2. Manda lá. Grêmio. Que Grêmio? Grêmio. Isso, bate. Grêmio de futebol Porto Alegrense. Grêmio. De 83. 6. Meia dúzia. Cara, se você for parar pra pensar, então vamos lá. O Santos perdeu pro Internacional de Porto Alegre. Mas de é o 7. Internacional. Cara, nós fizemos 2 gols. E, aliás, eu não vou entrar em polêmica, Entra eu não vou entrar em polêmica, não. Se você fizer um pente fino em todos os ataques dos times, a Inter de Bebedouro tem um dos melhores ataques. O problema é a defesa, entendeu? O problema é a defesa. Faz 16 gols, toma 125, não tem como classificar. A conta não fecha. A conta não fecha, cabelo. Então, assim, aos poucos estamos evoluindo. Protestos lá? Protestos, assim, poucos, sabe? Aquela meia dúzia sempre, sabe? Turma do Queremos amendoim. treinador. Então, mas assim... Houve polêmica ontem? Ontem teve algumas. Teve. Não, o problema foi no jogo contra o Serra Branca. Teve mais protestos. Que aí a Inter perdeu de 2-0. Sim, ali não era o momento... Aliás, ela fez esses 2 gols na hora errada, né? Devia ter feito contra o Serra Branca. Aí ia ficar 2-2, mas mesmo assim não ia lograr esse. Mas fazer 2 gols quando você tá tomando de 6 também não vira nada, mas, viu? gente, foi muito bom a participação. É a mesma coisa pro time que faz um gol quando tá perdendo de 4. Já fez um gol quando tá perdendo de 4, Lu? Não. Antigamente era o gol de honra. Era o gol de honra. Vira nada. Não quero falar mais sobre esse assunto. Sai fortalecido o time de Bebedouro ou não? Mas tá pior se a Inter perdeu. Sabe quem perdeu também? Quem? O tricolor do Morumbi, Lá Fábio em Scheibe. Araraquara. Perdeu também, hein, velho? 2-1 para a Ferroviária e acabou ficando em segundo lugar. Vai pegar o Ceará agora, o São Paulo. O São Paulo não está tão bem nessa copinha como em edições anteriores, né? São Paulo perdeu ontem 2-1 e agora pega o Ceará. O Lupe deve estar feliz porque o Botafogo de Ribeirão meteu 7 hoje, viu, Lupe? 7-1 no Fast Club. Se classificou em segundo também, lá em Salto, no grupo do Esfera, né? Boa. Provavelmente o Botafogo pega o Atlético Mineiro, ou se não o SCA Brasil. Vamos ver aí quem que o Esfera também, de Salto, né? Pertinho lá do Cabelo também. Opa, estádio Amadeu Mosca. Ô, Scheibe, você cortou o cabelo, velho? Cortei, tá bonito. Cortei semana passada, você não tinha visto, cara? Não tinha visto, não. É que agora você penteou ele, aí deu pra perceber o corte. Ficou bom. É um mullet, Elegante, Carlão? tá? Como que é o nome? Agora ele tirou o mullet, né? Agora ele diminuiu o volume, permanece com o mesmo estilo, mas
Agora cortadinho, tá estiloso. Fez Meio a barba bagunçado, também, né? Parece que a meio barba tá bem bagunçado em alinhada. cima, Tá meio bagunçado. Tá acabando o cabelo também, viu, Chabe? Dá uma investida nisso aí pra diminuir um pouco o prejuízo. Pode ser um projeto do 2024. Pode. Ô, Carlão de Freitas. Vamos lá. Fala aí pra mim. O quê? São Paulo e Ceará, Corinthians e Guarani, quem tem a vida mais difícil? A vida mais difícil, o Guarani, né? O Guarani, mesmo tendo feito uma boa primeira fase, né? Eu coloco a derrota para o Atlético Goianiense mais na falha individual, né? Do menino Eric Lacedo, que faz parte também, mas o Guarani fez um bom jogo, não conseguiu aproveitar a superioridade numérica. Mas ontem, contra o Operário, um jogo valendo, né? Muita coisa, o Operário interessado também, o Bugre foi bem, venceu com autoridade, 3-0. E agora tá tocando um telefone aí, hein, gente? É o meu, eu tô... Ah, pelo amor de Deus, Carlão. 50 minutos. Enfrenta o Corinthians, né? E apesar do favoritismo do Corinthians, tem Léo Maná, que já jogou no time de cima, mas o Guarani tem uma camisa muito forte e tem condições de vencer. É um Corinthians favorito, mas o Guarani ir lá em Marília e beliscar a classificação não será nenhuma hecatombe. E aí, Cabelo? Não, mas é isso. O Guarani fez uma campanha de regularidade nessa primeira fase. Lógico, enfrentar o Corinthians nunca é fácil. O Corinthians, que é o maior vencedor da Copinha, time mais que tarimbado, mas o Guarani eu também vejo, eu concordo com o Carlão nesse sentido. Eu acho que o Guarani tem totais condições de fazer frente ao Corinthians e por que não beliscar uma vaga à fase seguinte? Dá, hein? Dá. É um Corinthians favorito. Isso sim, é inegável, mas não é uma... Vai jogar em casa, né? A torcida toda lá no Bento de Abreu. Mas o Guarani é forte. O Guarani tem muita tradição em divisões de base e pode enfrentar o Timão. Sim, acho que dá pra beliscar, sim. 4 horas e 45 minutos. Esse jogo aí a gente lembra mais uma vez. É na sexta-feira. O jogo da Ponte contra o Catanduva também na sexta-feira. A gente fala mais um pouquinho. Daqui a pouco tem Palmeiras pela Copinha contra o Oeste lá em Barueri para ver quem fica em primeiro no grupo. Palmeiras que ainda não sofreu gols na competição. A gente lembra que o Grêmio também não tinha sofrido gol, sofreu ontem da Inter de Bebedouro. Tá vendo aí, Lupe? E não foi um só, não. Foram 2. O Santos luta pela primeira posição, mas à noite... É melhor você ganhar de 1-0 que de 6-2 da Inter, com todo respeito. Porque você mantém o time zerado e faz um golzinho lá, mas aí o pessoal quer atacar. Bom, vamos ver o que os ouvintes estão dizendo em relação a Dorival Júnior na seleção brasileira. Dorival? Fala, pessoal. Boa tarde, tudo bom? Juliano aqui de Campinas. Opa! Ouvi agora falando sobre a enquete do Dorival, se ele acertou ou não. Bom, para saber se ele acertou ou não, precisaria saber detalhe no contrato, né? Boa. Afinal de contas, futebol brasileiro tá bem no São Paulo? Tá, mas a gente sabe como é que é. Virou o ano, perdeu 3 jogos, já vira o inferno e já muda a casa, né? Então, não dá pra falar. Precisaria ver se o contrato valeu a pena para ele. Agora, esse é um ponto vocês abriram para falar da CBF? Abrimos. A CBF não fez errado em trazer o Dorival. A CBF, para mim, faz errado essa balbúrdia, né? Botou um lá, né, o Fernando Diniz, que tem um estilo. Então, quando você contrata o Fernando Diniz, você tá apostando num estilo de jogo. É verdade. Né, numa forma de trabalho. Aí, depois de 4, 5 meses, nem isso você já muda tudo. Então, é essa que é a questão. É a bagunça da CBF. É isso mesmo. Tá não tem uma identidade, né? O Brasil não tem uma identidade. Perdeu-se, né? Essa identidade com o tempo. Vamos para os próximos aí. Dorival. Eita! Fernando Diniz, ótimos treinadores. O que adianta? Não temos jogadores? Depender de Neymar, que é o Vini Júnior. Muito perigoso a gente nem classificar para a Copa do Mundo. É o Rogério aqui de Sorocaba, um abraço a todos os amigos da CBN. Olha o Rogério de Sorocaba. Aí seria o fundo opinião do poço, forte, né? Opinião contundente. Contundente. Deu a opinião dele de maneira veemente. Ele veio fortemente armado. Você diria que ele bateu forte colocado? Ah, no ângulo rasteiro ainda. Onde o goleiro não pega. No ângulo rasteiro é boa, né? Vai pro próximo aí. Do Arena, boa tarde. José Aparecido, Santista de Paulínia. O Dorival é bom. Ruim. É o pessoal da CBF. Vixe. Abraço. Foi curto aí, ó. Curto e grosso. Foi fortemente tá opinativo. Sem moral com o torcedor, hein? Vai mais um. Boa tarde, pessoal. Opa! Sobre o Dorival aí na seleção. Esse também tá 220. Mais um técnico vai se queimar. Vixe. O problema lá não é treinador. É o quê? E sim é lá dentro. Quem escala
não é o treinador, e sim a comissão que está lá dentro. Mais um vai se queimar, Dorival Júnior. Que isso. Mais um. Tá bom. Que vai se queimar. Combinado, então. Eu vejo muita gente falar assim. Eu ouço muita gente falar assim. Né? Vejo, ouço, leio também. Porque Passa nada. Convocação por empresários, tal, mas também não tem muita opção, viu, gente? Quem que vai convocar? Não tem. A safra é complicada. Quem que é o nosso protagonista? Neymar. Tá aí a situação do Neymar. Cruzeiro do Neymar. Isso. O segundo protagonista, Vinícius Júnior, não consegue ter uma regularidade. O terceiro protagonista, Rodrigo. Também não consegue. Então o problema é a safra. Não tem muito o que convocar. Vai convocar só a seleção brasileira? Não sei se daria muito certo, não. Sabe? Eu acho que a safra é bem complicada. O Dorival vai ter que ter aí muita sapiência para convocar essa seleção brasileira. Faz tempo que eu não uso o termo Sapiência. Logrou êxito. Tem a ver com agilidade, né? Isso. Vai pro próximo ouvinte aí, por favor. Boa tarde, rapaziada da CBN Campinas. Tudo bem, Jackson amigo? Barbosa aqui de Campinas. Amém. Jackson do Paninho. Dorival Júnior foi campeão com o glorioso São Paulo e eu acredito que seja uma boa opção para a seleção brasileira. Obrigado. Vamos torcer para que a superstição do mestre Zagallo, né, não nos atrapalhe, porque o grande rei do futebol nos deixou, o Santos caiu pela primeira vez. O que ele quis dizer? Que o Zagallo nos deixou, a seleção não vai classificar. E a gente tirava sarro, né? Ao invés de falar essa boca pra lá. Falávamos classificatórias. O Brasil tá pererecando. E vão ficar 2 de fora, né? A Bolívia e mais um, né? Brasil. É que o Peru é mais fraco que Mingau de Asilo mas também, o Peru né? cresce no fim, né? Aí que a fica Venezuela. A difícil. Venezuela tá bem, cara. Soteldo. O Equador que tá difícil, né? Tá bem de novo. É verdade. Vai pra mais um aí, meu caro Nilson Belisário. Fala, galera. Um convite para ser técnico da seleção brasileira é irrecusável. Porém, o Dorival acertou pela grana que ele vai levar. Só que vai ser refém da CBF, da Nike e do Neymar. Que isso. Eu sou o Ricardo de Campinas. Um abraço. Ricardo soltou o bambu, hein, velho? Que isso. Desceu a ripa. Não vou nem opinar. Vamos pro próximo. Galera, boa tarde. Mário Jesus de Campinas. Ô, Mário. Eu acho que Dorival Júnior vai dar certo na seleção. É claro, se a CBF deixar e dar liberdade total. Agora, galera, pra que ainda convocar Neymar? É o nosso melhor jogador. O cara só sabe cair. Não. Aquele chororô deitado no campo. Pelo amor, hein? Não, claro que Aquele abraço. Eu sou Neymarzete. Neymar tem que estar na seleção, Lupi. Não, mas eu concordo, né? Mas não como titular. Deixa ele no banco ali com a galera. Eu acho que Neymar, ele precisa... Hoje eu concordo com a opinião do ouvinte. Hoje se recuperando de lesão e nem aí pro futebol, Neymar, se não for convocado, acho que não vai fazer falta, não. Deixa eu pegar uma opinião totalmente coerente. Então vai. Totalmente trabalhada com coesão, totalmente cheia daqueles aspectos opinatórios que exigem uma opinião. Neymar na seleção, Neymar na seleção brasileira, Fábio Scheibe. Perdido na Neymar floresta. na seleção brasileira agora no momento é impossível, né? Tá se recuperando. Não, mas quando ele sarar, quando ele ficar 100%, você convocaria? Claro, o futebol dele não tem igual no Brasil. Aí, Neymar, ó. o melhor jogador brasileiro. Pronto. Tá vendo uma opinião com clareza? Sim. Uma opinião transparente, Sim, começo, bem meio, abalizada, bem regionalizada, bem gabaritada. Posso fazer uma pergunta pro Fábio Scheibe? Pode. Você quer mandar no programa agora? Não, também? você é presidente de um clube, você tem um jogador pra contratar, Neymar ou Endrick? Ah, mas aí é fácil. Deve ter o futuro pela frente, né? Tem Vou repetir a frase. Passado é passado, presente é presente, futuro é incerto. Hoje, você contrata quem? Acho que o Endrick o futuro que tem pela frente. Então tá bom, obrigado. Mas o Posso ir Neymar embora? é presente, pô. O Neymar ainda é o presente. Neymar é passado. Entre Endrick e Neymar, contrato o Neymar, sem dúvida. Eu contrato o Endrick. O Neymar, eu acho que se ele colocar a cabecinha no lugar, ele focar realmente a carreira de jogador de futebol, colocou recentemente, né? Ele ainda tem a acrescentar.
É que o Neymar, ele é uma pessoa muito questionável, né? Muita gente confunde as coisas, a maneira dele se comportar. É o Cruzeiro do Neymar, né? Mas eu acredito, eu ainda boto fé, não como o melhor do mundo, mas de conduzir o Brasil a uma conquista na Copa do Mundo, eu ainda acredito. O Messi foi com 35, 36. Claro. Dá pra acreditar, assim. Agora, cabe a ele, né, abraçar a profissão, né? Porque ultimamente ele tem pisado na bola. O que ele menos tem abraçado é a profissão. Qualidade ele tem, as condições a gente sabe que ele tem de sobra. Agora, se ficar nessa, Cruzeiro, ninguém machuca porque quer, mas as lesões não deixam. Mas vocês falam também que o Neymar tem que ajudar o futebol brasileiro. Quando ele vai pro Cruzeiro ajudar o futebol brasileiro, vocês não falam nada, pô. E um dos melhores amigos do Neymar, que tinha muito futebol, lógico, nem comparado com o Neymar, nem chegando na mesma prateleira do Neymar, mas o Lucas Lima está de casa nova, viu, Eliel? Vai jogar contra o Bugrão na Série B. O que isso tem a ver, Chay? É o melhor amigo do Neymar. Vamos pro intervalo aí, Nilson Belizar. O melhor amigo do Neymar é o Gil Cebola. Quebrou o assunto. Arena CBN. Venha molhar as palavras no Gil Rosário, com uma promoção imperdível. O melhor chopp na casa mais tradicional de Campinas está com preço especial. De segunda a quinta-feira, a partir das 17 horas, o chopp Claro no Giovanetti Rosário sai por apenas R$ 7,99. Convide seus amigos para um happy hour e experimentem o que há de mais saboroso na vida. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. Promoção válida somente para a Unidade Rosário. Os institutos federais são a cara do Brasil. Tem diversidade, inclusão e milhões de vidas transformadas. Tem qualificação profissional, cursos técnicos e cursos superiores. É educação profissional gratuita e de qualidade em todos os estados do país. Descubra o que os institutos federais têm para você em gov.br/MEC. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Arena CBN. 4h55 de volta com a Arena CBN. A gente percebe nas câmeras aqui no estúdio da CBN, analisando as rotas das bandeiras, a rota das bandeiras e também as rodovias do Tietê, além das câmeras da Sincamp, que chove muito na região metropolitana de Campinas, principalmente ali na Dom Pedro. Para quem está nesse momento na Dom Pedro, tem trânsito intenso devido a um acidente, como trouxe aí o nosso Mário Quintino. Então tome cuidado, tá chovendo bastante também na Campinas Montemor e no centro da cidade de Campinas, tá certo? Daqui a pouco, no ponto final, você tem mais informações em relação ao trânsito e ao tráfego. Só chegar aqui com uma informação, né, pra gente atualizar. Meu caro Carlos Essa Cabelo. é importante, hein? Ah, é o jogo de novo do Nova Mutum? Não, Capivariano 4x0 no branco. Não. Eu quero atualizar porque é o seguinte, as nossas equipes estão em preparação para a temporada 2024, o Guarani está em Águas de Lindóia e a Ponte Preta está treinando aqui em Campinas mesmo, no CT. Hoje a Ponte empatou com o Lemense 0x0. Nossa! No amistoso. Jogo preparado. É amistoso. Mas o Lemense vem forte. Aliás, eu aposto outra no Lemense também, se você quiser. A gente pode combinar também. Eu aposto outra. Mas não vai ter Lemense e Primavera. É que Lemense caiu pra Série A3. É o Lemense de que eu já tô prevendo. Eu já tô prevendo. Hernani Brocador. Eu já tô prevendo. Passou por lá. Eu já tô prevendo a queda do Capivariano, do Primavera. E o não acesso do Lemense. Próximo aqui em Dayatuba. Eu não vou nem falar nada porque eu sou um cara totalmente imparcial. E só uma situação, porque assim, mas qual foi o time da Ponte? Ninguém sabe, ninguém viu. Pois não, Chaibe. O Cabelo tem alguma informação sobre o estádio do Primavera para verdade, tá liberado? Onde você vai jogar em 2024? Não, mas seu estádio está interditado. Bem lembrado pelo Scheibe, mas o Primavera já está tomando as devidas providências. Mas eu senti que o Fábio Scheibe quis. Depois do vai dormir cabelo. A gestão de grupo tá complicada, hein? Não adianta nada. Tem feeds, tem diálogo, palestra de massagem, um monte de coisa. Os caras se degladiam, não é? Você vai fazer o quê? Eu senti que o Fábio
Chaves quis provocar o Cabelo. Provoca ele também, Cabelo. Tem direito, pode Paz, mandar. amor, fé e esperança. Não, ele começou o programa falando do Ituano hoje. Aí. Não, mas... mas peraí. Não, ô, Chaib, mas foi... O Ituano ganhou. Eu voto no Cabelo por conta de afinidade. Foi 2 Ô, Chaib, não, mas foi informação. 2-2 no Novelli Júnior, o Primavera só na frente, inclusive, jogo treino. Mas o Ituano ganhou ontem na Copinha, né? Ferrou o Itapirense. Itapirense, mas ganhou, né? Fazer o quê? Ituano pega o Fluminense agora na próxima fase. Parabéns pro Ituano e pro Fluminense. Vamos lá, meu caro Cabelo, de volta e com o jogo na manga. O jogo na manga... O jogo que aconteceu no mesmo ano do lançamento. Ah, pera. Abre. Vai. Open. Open the door. Parece que quem tava de férias era o Eliel. Que não é mentira, né? Vamos lá, então. Zona Caixa, Nilson. Mas não tem a imagem do jogo? Não tem. É que a data era longínqua. Cabelo, faça um favor pra esses participantes. Vai. Um jogador do Palmeiras. Dema. Já entregou. Dema. Muito aquele inesquecível Palmeiras de 1957. Um jogador que entrou no decorrer da partida no Guarani. Romeu. Você não conhece, nem eu. 1957. 57, Eliel. E aí, Carlão? Me baseado em 57, eu vou pra 52. E aí, Chaib? 59. Tá aí, 57, 52, 59. Som na caixa! Olha, uma hora dessa, um belo frango frito, hein? Uma cerveja natural dos Estados Unidos. Elvis Presley. Donuts. Cookies. Hot dog. Ao lado de meu dog. E seu Cadillac. Cadillac. Em Ohio. Massachusetts. Junto com George, meu vizinho. Vai, Cabelo. Alguém acertou, Cabelo? Claro, nós, velho. Feliz 2024, velho. Pô. Começou o ano, hein? O jogo foi o seguinte: Guarani 1, Palmeiras 2, Campeonato Paulista de 53, mais jogando 54. Meu irmão. 54, 2-1 para o Palmeiras. Deu ruim pro Guarani, infelizmente, né? O Guarani de Paulo, Valdir, Manduco, James e Clóvis, Saraiva, Dido e Renato, Romeu, Piolim e Araraquara. E o Palmeiras, que esquadrão, hein? Oberdan, Salvador, Juvenal, Valdemar Filme, Gerson e Dema, Moacir, Humberto, Liminha, Jair da Rosa Pinto e Rodrigues. Opa! Quem que é o nome da música, por favor? That's Alright. Oh my God! E quem canta? Elvis Presley! Grande Elvis Presley! The book is on the Essa música é boa mesmo. Essa música é boa. Fez muito sucesso. Né? Pode fechar. Grato. Ó, o ouvinte tá dizendo que esse jogo foi em 1954. Olha. Que você se equivocou. Não. Pede pra ele conferir, foi 54, porque o jogo foi 54. Mas valendo pelo Campeonato Paulista de 53. Adentrou o ano de 54 no Campeonato Paulista. Tá aqui, não. Ah lá, o cara, o Chaib tá questionando lá. Não, pode procurar. O Fábio que mandou essa mensagem. Pode procurar nos autos, como diria o outro. Tá certo. A noite vai ficar pequena aí hoje, ô Chaib, em São Paulo? Amanhã de manhã estarei por aí, na CBN Campinas. Opa! Que isso, hein? Traz sei lá, um donuts. Um donut. Ou um chicletinho. Donuts bom, hein, donuts. Vou pegar um donut pra vocês aqui. Então tá bom. Valeu, Chaib. Aquele redondo, né? Aquele redondinho. Bom descanso aí, bom, aproveita. Dele, valeu. Olha que belo espaço na casa do Fábio Chaib. Põe na imagem aí, ô cavalo. Aí, ó. Olha que coisa. Que bonito, hein? Valeu, Chaib. Tá bem com o bíceps aí, tá forte, hein? E o cardio, cara? Ah lá. Ah lá, ó, por que ele falou? Olha aí, Cabelo. Não entendi. Por que ele te chamou, Cabelo, pra mostrar o braço assim? Ah, ô louco. Mostra o tornozelo inchado pra ele. Vou mostrar mesmo, Joanete aqui. Valeu, Carlão. Valeu, até amanhã. Palmeiras ganha, Carlão? Ganha, né? Santos ganha, Carlão? Ah, os grandes prevalecem, né, na Copa. Palmeiras ganha, Cabelo? Palmeiras ganha. Santos ganha, Cabelo? Santos ganha com tranquilidade. Palmeiras ganha, o Lupe? Palmeiras ganha. Santos ganha, Lupe? O Santos empata.
Um abraço, Carlão. Valeu! Valeu, Antônio Lupe. Valeu! Valeu, meu caro William Cabelo. Valeu, Eliel. Até amanhã. Até amanhã. Nilson Belisário, se vira aí. Vambora, tchau. Arena CBN.